vamos pegar mais um trechinho aqui do papo do Gustavo Machado com o Sacani lá no Redcast. E o papo é, mais uma vez, bilionários deveriam ou não existir. Se tem alguém que baba ovo de bilionário nessa rede social, é o Sacani, né? Eu espero que o Gustavo tenha respondido ele a contento. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Fora do Brasil, esquece o Brasil. Esquece o Brasil, que aí é Brasil é coisa de... Como é que é? Os caras lá é... Então, mas no Brasil podia ter, cara. O Brasil podia ter. É tudo banqueiro. Os caras podiam fazer um fundo. Tudo rentista. Criar uma... Porque, por exemplo, você pega os Estados Unidos, o que os caras fazem? As grandes famílias, as famílias ricas, elas vão lá e investem numa universidade. Criam um prédio. Tanto que os prédios, né? E as universidades, eles têm nome da família. Investe nada, Serjão. Isso aí eles fazem pra se livrar de imposto de renda, cacete. Puta merda, mano. Família, né? Por exemplo, a Universidade de John Hopkins. Ela tem esse nome por causa do John Hopkins, entendeu? Um cara que tinha muita grana, foi lá, colocou lá e a galera estuda lá e é financiada e tal. Ele era bonzinho, né, cara? Ele era bonzinho. Ele fez isso porque ele era bonzinho. Puta merda. Só que aqui no Brasil podia ser do mesmo jeito? Podia, ué. Podia. Pô. Não podia não. Palha, isso aí é roubada. Roubada pra caramba. Entendeu? Porque eles usam a grana do Estado pra desenvolver empresa privada e faz da educação simplesmente uma forma de ganhar grana. Não, a educação tem que ser 100% pública. Tira o bilionário da jogada. Ele é só o parasita da história, não serve pra nada. Poder podia. Então, e esses fundos... Não podia não, porque é merda isso aí. Fundos, por exemplo, mesmo que você está falando das universidades, mas mesmo se eu quiser criar um fundo, eu quero criar um fundo, certo? É porque no Brasil, aí junta... é porque no Brasil não vai dar. É assim. Estão falando de um país hipotético parecido com o Brasil, que tem algumas grandes empresas, que tem muita grana, e que esses caras poderiam investir em ciência e tecnologia. Eles poderiam, muito bem. Não existe em nenhum lugar do mundo isso, cara. Isso aí é, sei lá, que nem unicórnio, conto da carochinha, saci pererê, é a mesma coisa, cara. Bobagem, mano. Entendeu? Eles poderiam criar um centro de pesquisa. Não, poderiam não. Centro de pesquisa VEG, por exemplo. Falando da VEG lá de novo. Não existe. Centro de pesquisa da... Não existe isso em nenhum lugar do mundo. Não tem precedente pra isso que vocês estão falando, cara. Iniciativa privada não pesquisa bosta nenhuma. Eles só pesquisam uma pontinha lá do que já tá em vias de ser módico o suficiente, usual, né, que já tem espaço de mercado. Sabe? Não existe pesquisa na iniciativa privada, é uma pequena fração. Sei lá, porque americanos faliu, né? Mas vamos supor que não. Centro de pesquisa da Americanas, entendeu? Podia ter. Isso aí podia ter. Numa boa. Que é o que acontece. Nos Estados Unidos tem isso, né? Então essas famílias, essas coisas, você vai lá, tem o prédio do fulano de tal. Você é da Universidade Americana, tem lá o prédio. Ah, e esse prédio aqui não, esse prédio aqui é da família tal. Museu, entendeu? Museu nos Estados Unidos, muitos museus são criados, né, e mantidos por determinadas famílias. Tem grana, cara. Tem grana pra caramba. E não... Mano, assim, como o cara é iludido, né, mano? Como o cara é iludido, né, mano? Ele cria as fantasias na cabeça dele pra justificar as merdas que ele fala. Não é possível. Só da minha área. Eu, quando fui em Dallas lá ver o eclipse, eu levei a minha galera que tava comigo toda no museu. Eu não sou criacionista, vocês sabem disso. Mas eu levei a galera no museu criacionista só pra eles verem como tem família que tem grana e é daquela vertente criacionista. Então, tu acha isso aí bom? Tu acha isso aí bom? Porque tem um bilionário imbecil que quer pagar menos imposto de renda e abre um museu criacionista pra ajudar as pessoas a acreditar no criacionismo. Presta atenção no que você tá falando, Serjão. Presta atenção no que você tá falando. Olha a merda que você tá falando, tchê. Mas que barbaridade. O que o cara fez? Criou um museu muito foda, cara. Entendeu? Muito foda. Você chega lá, o museu Johnson, não sei o quê. Museu criacionista. É aquele que tem a réplica da Arca de Noé? A réplica da Arca. Daquele tamanhão. Então pensa merda. Olha quanta merda, mano. Olha quanto dinheiro mal investido, cara. Só pro cara não pagar imposto de renda. Olha o tamanho da merda, Serjão. Não é esse aí, não. Esse aí é o que o Puta que pariu, cara. Esse aí é um negócio também privado, assim. Entendeu? Então, assim, tem. Eu acho que tem esse papel, então, né? Conversando com algumas pessoas do mercado internacional, o que eles já me disseram? Eles falam assim, cara, nos Estados Unidos é o seguinte. Inclusive, um deles, brasileiro, tá comprando casa nos Estados Unidos e construindo lá casas de. Enfim, comprando pra caramba, construindo. E eles fazem isso com o fundo. Como que é o fundo? Tipo assim, a gente todo mundo bota 1 milhão aqui, certo? Aí tem 3 milhões, certo? Só que assim, com 3 milhões não dá pra gente comprar e construir tal, várias casas e etc. E tudo mais. A gente precisa de um fundo maior. Aí tem um cara que é um bilionário, vai lá, tá bom, você quer, o fundo é esse aqui, não sei o que, não sei o que. Então lá eles têm vários fundos. Fundo pra tecnologia, fundo pra questão imobiliária, fundo pra parte de... Cara, o Júnior tá descobrindo fundo imobiliário. Parabéns, Júnior, mas se eu falar uma coisa pra você, cara. Tem aqui também, sabia? Sabia que tem aqui também? Sabia?
pra parte de serviço. Porque lá eles têm tudo, o ramo de serviço deles é muito forte, né? Desde de passadeira, cuidadora, cozinheira, não sei o quê, até a parte de, tipo, de pedreiro e tudo mais. Então, eles têm vários fundos. E essas empresas recebem esses fundos, tipo, do cara, só que ele tem uma porcentagem do lucro. Então, é uma forma de você pegar um projeto que tá começando, mas você vê potencial, você dá pra ele uma promessa de um lucro futuro melhor do que o investimento presente. Porque se ele deixar esse dinheiro parado, como o juro é baixo, ele não tem rentabilidade. Ele não vai ficar com o juro parado, tipo, num negócio que não rende pra ele o suficiente, entendeu? Ele prefere, de repente, botar uma graninha num negócio como esse. E isso daí funciona muito, cara. Funciona muito. Então, como eu falei, tem gente pegando dinheiro, entendeu? Daqui do Brasil, jogando pros Estados Unidos, fazendo esse negócio todo. Pega um investimento também de gente que tá nos Estados Unidos e aí faz um empreendimento. Basta você... O que é um péssimo investimento, né? Imagina você colocar nos Estados Unidos seu dinheiro como uma opção de investimento dessas, que nem a que o Júnior tá falando. Isso é burrice, tá ligado? Assim, é só isso, é burrice. Mas tem muita gente burra com dinheiro, tá? Só ver aí o que esses coaches de investimento falam. Porque isso dá uma rentabilidade menor do que você botar o seu dinheiro na caixinha do Nubank, que é título público, na realidade. Entendeu? Se comprar papéis da dívida brasileira, você vai lucrar mais do que com essa merda aí que ele tá falando. Mas assim, a ideologia faz essa turma ter esse tipo de atitude burra, tá ligado? Você vê o tanto de brasileiro que tem em Orlando, cara. Ah, sim. Fazendo casas, construindo aqueles complexos de shoppings, né? De vários serviços sendo colocados dentro dos próprios condomínios e tal. Isso é uma coisa que, tipo, tá bombando lá. E assim, como eu falei, tem pra tecnologia, tem pra área de inovação, tem pra área da área do mercado financeiro. Tem várias coisas. Aí nós damos um exemplo dos Estados Unidos, mas, por exemplo, você pega a Noruega, por exemplo, nós já falamos disso aqui essa semana. A Noruega tem um fundo nacional lá deles, que é a grana do petróleo. Eles enfiam ali dentro daquele negócio, entendeu? Aquele negócio vai crescendo. E com essa grana eles investem em várias coisas pro país. Porque a Noruega é o país que é também muito por conta disso. Vamos fazer a mesma coisa aqui no Brasil, Sérgio? O Fundo Soberano da Noruega é muito importante pra Noruega. Vamos fazer a mesma coisa? Só não pergunta pros noruegueses como é que eles formaram esse Fundo Soberano. Né? Eles criaram esse fundo. O Brasil podia fazer isso, também podia fazer isso. Mas não... O Brasil tem uma coisinha muito parecida. Não é a mesma coisa, mas a finalidade acaba sendo mais ou menos a mesma, que se chamam reservas internacionais. Tem mais de 350 bilhões de reservas. Cara, é puro vira-latismo. Faz por quê? Porque você tem que ir lá e ajudar os caras, porque senão é tudo embrenhado. O foda é que a gente dá exemplos. Eu sei que são exemplos que não tem nem perto numa relação com o Brasil, entendeu? Mas são lugares onde as coisas... Falou várias coisas que tem no Brasil, Sérgio. Cara, como é que essas pessoas se criam na internet, velho? Pelo amor de Deus, cara. Funcionaram desse jeito, né? Então... O que você acha, Gustavo? Manda aí pra gente. Não, são dois aspectos, assim. O primeiro ora, numa sociedade onde a riqueza, ela circula, é gerida sob a forma do capital, é óbvio que qualquer coisa vai ser feita a partir do capital. Vamos dizer que a tecnologia, conhecimento e etc., que são criados a partir do investimento que os capitalistas fazem, é meio que não dizer nada, porque tudo se inicia ali. Até o que o Estado arrecada se inicia ali. Né? Agora, quando a gente vai do ponto de vista do conteúdo, e esse é o problema, então fala a questão dos bilionários, as pessoas acham que é um ranço individual, contra os indivíduos hábeis. Às vezes até se torna mesmo, mas ranço individual pode ter com qualquer um. Não precisa ser só com os bilionários. Tem a ver com a própria estrutura de sociedade. Porque, veja, esses caras gerem a riqueza da sociedade, são proprietários da riqueza da sociedade, mas não são os produtores da riqueza da sociedade. Não são os caras que desenvolvem o conhecimento científico. Né? Se algum bilionário, por alguma razão, desenvolver um conhecimento científico, não só é uma coisa excepcional, como não é por causa disso que ele é bilionário. Mas será que eles fomentam que isso possa acontecer? Criando esse centro de pesquisa e tal. Tudo não passa por eles, necessariamente tudo aquilo que acontece foi fomentado por eles, inclusive o que deixou de acontecer. Tá errado, tá? E pior, a explicação do Gustavo também tá errado, que é mais triste ainda. Né? Como a gente tá vendo aqui no Brasil, que diz respeito ao perfil dos... Os bilionários não têm participação quase que nenhuma na inovação. É quase zero. Para isso eles utilizam o Estado. Tá? Quem inova é o Estado. Claro, se você vai entender o Estado como uma ferramenta dos capitalistas, tudo bem. Aí até dá pra fazer essa avaliação porque é correto. Mas assim, ó, não podemos ficar de relativização, pagando vale pra esses otários aí. Saca? Tem que dizer com todas as letras. Bilionário não cria bosta nenhuma. Não inventa bosta nenhuma. Não inova bosta nenhuma. Não passa por eles. Não tem nada de grande impacto tecnológico, tá? Nos últimos 90, 80 anos que não tenha sido produzido a partir da pesquisa conduzida pelo Estado. Então não dá para ficar de meia palavra. Não dá para tentar ficar teorizando sobre isso, porque é o seguinte,
O Serjão ninguém vai convencer. Né? O cérebro dele foi colocado no liquidificador já há muito tempo. Júnior Chad ninguém vai convencer. Tem que convencer no máximo a audiência. E tem que ser direto e reto. Entendeu? Os bilionários são os parasitas do sistema. Eles não colaboram com nada. Nem com o capital. Isso está errada a explicação do Gustavo. Porque eles não aplicam o capital deles nesse tipo de coisa. Sim, eles têm capital. Mas não aplicam nesse tipo de coisa, não. Né? Isso é fomentado pelo Estado. Os bilionários utilizam o Estado para fazer a pesquisa. Depois que o Estado já desenvolveu e gastou a maior parte da grana, aí eles assumem. O bilionário mesmo não cria porra nenhuma. Bilionários brasileiros. Sim. Qual que é o problema que eu vejo? O problema mais universal. Tem o caso do Brasil, que é o que a gente está discutindo aqui o dia inteiro. Mas mesmo universalmente, eles visam coisas de curto prazo, resultados imediatos. Mas você acha que no mundo é assim também? Com certeza. Com certeza. Por exemplo, desenvolvimento de tecnologia de longo prazo. Você vai ficar no acelerador de partículas durante décadas, até chegar um momento que aquilo se tornar economicamente viável, aí uma empresa vai se E apostar. às vezes nem se torna, porque um acelerador de partícula é E uma às coisa vezes tão, nem se tão torna. básica que aquilo não vai virar Sim. um lucro, Sim, vai digamos virar assim. um lucro. É. Uma NASA Mas ficou lá tudo. com dinheiro público, e claro, lá gira tanto capital que os caras podem pegar lá uma fraçãozinha assim do seu capital e fazer doações para a NASA, para a universidade, etc., que não faz nem cosquinha, inclusive, dentro do que eles têm. Ficou lá produzindo foguetes durante décadas e aquilo não era comercialmente viável. Até que chegou o ponto que a gente está hoje, que você tem satélites aos milhares sendo lançados, Starlink, todas essas formas de comunicação, que internet via satélite. Agora a coisa se tornou comercialmente viável, então agora isso vai para a iniciativa privada. Se a gente parar para analisar, o desenvolvimento do conhecimento de longo prazo, ele é todo feito de modos direto e indireto, por via estatal, ou seja, financiado pela sociedade, alguns estímulos de um e outro, e quando aquilo ali se torna comercialmente viável, aí aquilo ali é apostado. Ou seja, o grande capital, ele só coloca muito dinheiro numa coisa quando o resultado a curto prazo é palpável. Ele podia ter começado a explicação assim, mas ele tem um vício terrível. Tá? Ele tem um vício terrível de achar que o Estado precisa arrecadar para gastar. Isso é um vício, assim, que é teimosia do Gustavo. É teimosia do Gustavo. Ele é teimoso em alguns aspectos. Ele é teimoso em relação a isso, da mesma maneira que ele é teimoso em relação à China, da mesma maneira que ele é teimoso em relação a boa parte das experiências socialistas. Entende? Ele não consegue entender que a capacidade ilimitada de crédito de um país que emite moeda soberana se converte em capital quando esse crédito é aplicado no processo produtivo. Se cria valor no processo produtivo. E o papel do Estado como fornecedor de crédito não pode ser ignorado. Sabe, ele está preso numa visão de moeda metálica, de moeda mercadoria, sabe? Que lá no século XIX já era ultrapassada, mas que tudo bem, ainda cabia fazer uma avaliação desse tipo. Mas hoje, sabe? Porra, é uma teimosia, cara. Assim, eu sei que se eu investir X bilhões aqui, eu vou conseguir produzir o novo modelo da Boeing, porque a gente já tem a tecnologia do avião. Sim, é perfeito, tá ótimo isso que ele tá falando, mas a questão é, se o Estado precisasse de superávit para fazer esse tipo de investimento não existiria. Simples assim. Isso é produzido pelo déficit. Tá? Eu vou precisar melhorar os materiais com uma coisinha mais leve, mudar um pouquinho a aerodinâmica para aquilo ali gastar menos combustível, coisas assim. Né? Mas até para esse avião ser produzido, você teve investigações de física de materiais, investigações das mais diversas naturezas, que foram feitas todas por fora desses aparatos e depois por eles apropriados, quando chegou no momento que a coisa Perfeito. Estava Estava apta a ser aplicada. onde eles investem já esperando isso. Esperando isso o quê? Tipo assim, por exemplo, a Boeing precisa produzir um avião novo. A gente sabe que avião, por exemplo, é um negócio de longo prazo. Sim. Um avião ele não demora, ele demora talvez 10 anos para ter um modelo novo. Por aí. A Boeing, só um exemplo assim, né? Uhum. Ela não pode, por exemplo, eu vou criar aqui um centro de estudo de aerodinâmica, por exemplo. Então, eu sei que eu tô gastando dinheiro aqui, Uhum. eu só vou ver o resultado dessa grana aqui, sei lá, 10, 12, 15 anos depois. Uhum. Mas eu vou colocar aqui, eu vou pegar os melhores engenheiros que tem. Pena que isso não acontece, entendeu, Serjão? Pena que isso não acontece. Por que isso não acontece, Serjão? Porque a encomenda governamental do setor militar dos Estados Unidos faz isso. Entendeu? É dinheiro público nos Estados Unidos que faz isso. Depois que isso já está bastante desenvolvido fora da Boeing, aí a Boeing pega um pedacinho disso. Daquilo que for útil para eles. Não há precedente no mundo.
Não há. De nenhuma tecnologia dos últimos 80 ou 90 anos que não tenha sido exatamente assim. Sabe? Puta merda, cara. No país, vou colocar eles aqui, Sim. vou dar tudo que eles precisarem pra eles melhorarem a aerodinâmica e daqui 15 anos essa aerodinâmica vai se transformar numa coisa Sim. que no meu avião. Isso aí não pode acontecer? Pode, Não. mas veja, 10, Não. 12 anos, essa é a dinâmica da própria aviação. Senão a área nem existia. Isso. Não, estão pegando um caso assim Tá específico. entendendo? Não, mas não pode acontecer. Talvez o Gustavo esteja sendo simplesmente educado com o Serjão. Mas não dá pra ser assim. Não, isso não pode acontecer. Porque se pudesse já teria acontecido, mas nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Me diz concretamente em que área, onde que aconteceu isso? Isso nunca aconteceu. Então é porque não acontece. Ué, Mas nunca é um caso de que eu não conheço isso, eu preciso conhecer, eu estou investindo grana pra ver no que vai dar. E se acontecer alguma coisa assim, é completamente marginal. Você tá entendendo? Ele sabe que após os 12 anos ele vai ter o resultado. isso. Ele tem certeza disso. Ah. O grande conhecimento, o conhecimento realmente relevante, é aquele conhecimento onde você não faz a menor ideia aonde você vai chegar, se você vai chegar. Né? Isso aí é tudo feito por fora dessas empresas. E mesmo nesse caso, eu insisto, saca, na minha opinião, nunca teve uma classe dominante, no geral, não estou falando, caso individual vai ter de tudo. Né? Eu já falo aqui do perfil geral, que é o que a gente pode chamar dos bilionários do capitalista, mas os bilionários é só uma maneira de se referir aos grandes Sim. capitalistas, né? Tão parasitária, tão incompetente, com tão pouco conhecimento como a da sociedade capitalista que nós vivemos hoje. Posso dar exemplos. O que fazia um cidadão grego, senhor de escravo, no seu tempo livre? Era eles que produziam a cultura, era eles que Conhecimento, produziam né? filosofia, era eles que faziam experimentos. A própria aristocracia que domina ali nos primeiros séculos do capitalismo, que eram rentistas de terra, esses caras são os primeiros antropólogos. Esses caras são os primeiros pesquisadores, escavadores aí que encontraram... O Gustavo tá certo nesse ponto, porque hoje nem isso. Nem isso. Hoje eles ficam enterrando o dinheiro deles em bunkers, entendeu? Ficam comprando fazendas de gado para comer o bife especial lá que eles querem buscar de um lado do planeta para comer no outro. Ficam comprando ilhas, entendeu? Ficam comprando viagens para fora da órbita para ter experiência de não gravidade. Ou seja, é uma futilidade além de tudo. Além de serem parasitas inúteis, né, do ponto de vista produtivo, né, além de serem parasitas disfuncionais do ponto de vista político, porque eles acumulam capital e com isso poder político, mesmo não entendendo patavinas, nem mesmo dos seus próprios interesses em totalidade, agem como manada e são brutalmente fúteis. Entende? Brutalmente fúteis. Então a gente tem hoje uma classe econômica dominante inútil, prejudicial, parasitária, sequer erudita. Os primeiros fósseis. Esses caras que desenvolviam essas coisas todas na música, em tudo quanto é área imaginável. O capitalismo gera um utilitarismo tão grande que a única coisa que tem na cabeça, como regra, isso é o que é fomentado pela sociedade, tá? Pode ter um indivíduo ou outro que se destoa disso, Entendi. claro que pode ter. A única coisa que tem na cabeça dele é como eu vou ganhar mais dinheiro. Da forma mais rápida possível, no menor prazo possível. Claro que se tiver num país como os Estados Unidos, o cara olha assim e fala, inteligência artificial que tá bombando agora. É uma área nova. Ou a tendência é que daqui a 5 anos ela seja, sei lá, 10 vezes mais usada do que ela é hoje. Daqui a 10 anos ela seja 20, eu vou jogar meu dinheiro ali. E às Porque eu vezes, entendi o que você tá falando. Porque ele sabe que aquilo lá, mesmo demorando, vai voltar pra ele. e em maior E, no entanto, não são eles que investiram nisso tudo, não criaram esse mercado. Hoje o que está acontecendo é uma grande especulação, porque eles não têm essa ideia de que eu vou investir 10 anos numa coisa que vai dar certo. Isso é um papo doido do Serjão aqui e que o Gustavo tá dando corda para ele. Não, mas se eu souber tal tecnologia, daqui a 10 anos eu vou investir. Não fazem isso, gente. Eles não fazem, eles não investem para 3 anos para frente, muito menos para 10. Não fazem isso. Eles estão investindo que nem loucos na inteligência artificial para ganhar agora. Isso aí é especulação. Eles estão formando uma bolha gigantesca que vai estourar daqui a uns dias. Todo mundo já sabe disso. maior volume. Maior volume. Entendi. Né? Ele não faz um negócio arriscado assim, cara, vou investir nessa área aqui, nem quero saber o que vai acontecer. É o imediatismo absoluto. Mas o imediatismo, ainda que o valor vai retornar daqui a 5 anos, mas eu sei que ele vai retornar daqui a 5 anos. Ou pelo menos tudo indica que sim. Sim, entendi. Você tá entendendo? Só que do que diz respeito às necessidades humanas, do que diz respeito à pesquisa científica, a maioria dos casos não coincide com esse imediatismo. Você tá entendendo? Você corre o risco, por exemplo, de ter uma pesquisa como, sei lá,
chutar alguma coisa aqui, vamos pensar, sei lá, lembrar do Nicoleles ali, você já entrevistou várias vezes, um cara extremamente competente. Às vezes você fica naquele trem 20, 30 anos, teve resultados, mas não chegou no resultado comercial, você fala assim, Não, o mais legal dessa história toda é o Marcelo abandona Gleiser. a pesquisa disso aí. Marcelo Gleiser pesquisou a vida inteira dele teoria de cordas, que hoje é tida como uma teoria morta. Uma teoria Que morta. não serve pra nada. Eu tive com ele no Rio de Janeiro, lá no Rio Innovation Week, nós fizemos um palco junto. Sim. Aí um cara perguntou, ele falou, olha o meu caso, cara. Eu Sim, pesquisei. Pois é, mas é importante esse tipo de pesquisa. Até para depois poder ser descartada. Né? Você tem que estressar essas hipóteses. Né? Para realmente compreender. Só que veja, se não há um investimento público, não existiria essa pesquisa. Por quê? Porque para a iniciativa privada isso é inútil. Porque é um dinheiro gasto numa coisa que no final não serviu para nada. Bom, mas para a gente descobrir que não serve para nada, primeiro teve que investir. Que poderia ser uma grande explicação fundamental. A iniciativa privada simplesmente não faz isso. E o ponto é, isso tem que ser feito. Se isso não fosse feito da maneira que é, a gente não avançaria no desenvolvimento do conhecimento. Por isso esse bando de trouxa, esse bando de topeira, fica falando, tem que acabar com os cursos de humanas, tem que acabar com isso porque não traz retorno para a sociedade. O retorno é gigantesco para a sociedade. Por quê? Porque é necessário que o Estado faça esse investimento até para a gente saber o que de fato pode ser descartado. Ou muitas vezes aquilo que está na base, que vai construir um conhecimento que vai ser introduzido de maneira sistêmica na sociedade, ele é lastrado por uma base enorme de outros conhecimentos que a gente não vê lá na ponta. Mas não existiria essa ponta se nós tivéssemos investido nessa base. Estou na Universidade de Teoria de Cordas e hoje pode ser que não sirva para nada. Mas você fala que é criado conhecimento nessa jornada, né? Exato, mas que não é feito por eles. E olha que no passado classes dominantes faziam conhecimento, tá? E enquanto uma classe dominante que explora e vive do trabalho alheio, eu tenho repúdio por todas. Mas assim, eu reconheço. Se você pegar uma aristocracia dos séculos XVI, XVII, era uma turma que são pioneiros da antropologia, são pioneiros de diversas áreas. Praticamente não tem área que eles não são. Se a gente for olhar aí a origem toda a base de estudo das espécies e etc, eram caras com muita grana, saíam viajando pelo mundo, faziam aquela história, né? O Colombo era um cara, era o Elon Musk da época, né? Só que é diferente. Colombo era um corsário, tá? Que é um pirata. Se você preferir, um ladrão. Como a galera glamouriza, caralho. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, mano. Bom, talvez seja bom relacionar com o Elon Musk, né? É um ladrão moderno, tá? Nessa parada, né? Pegar uma figura como o Musk, por exemplo. Ele nunca desenvolveu nenhum desses projetos. Ele aposta naquilo ali como um projeto rentável. É um marqueteiro, sem dúvida, né? Fica nessas divagações a respeito de Marte, essa coisa toda. Tá falando do projeto, não é qual palpável, projeto? Né? Todos, SpaceX, Starlink, todas as empresas dele, Tesla, não tem nada que é baseado no protótipo que ele criou, numa teoria científica que ele desenvolveu. Que na SpaceX foi a parte de voltar a foguete, né? Isso aí foi um negócio que isso ele uma aposta que é feita. Ele chegou e disse pros caras, vamos fazer um foguete que volte, porque isso pode ser útil. Ele não fez porra nenhuma, mas dizer isso, cara, isso tá sendo dito por um monte de gente há um monte de tempo, caralho. Foi uma aposta total. Mas uma aposta que é feita pela empresa, a NASA já sabia que isso era viável, estava começando a se tornar viável em termos comerciais, cara. Não, porque tanto que a NASA até, ela nunca, vamos pegar assim, o ônibus espacial, o pessoal fala que ele era reutilizável, sim. Mas ele era reutilizável muito em termos ali, porque os caras gastavam muito mais. O que a SpaceX fez foi muito melhor. Não o Elon Musk, a SpaceX fez, entende? São técnicos especializados. Não existiria a SpaceX sem a NASA, né? Não existiria a SpaceX sem a grana do governo dos Estados Unidos, né? O que aconteceu foi uma mudança, até para servir de propaganda. Eles precisam desses bilionários, esses cases, para continuar iludindo os trouxa. É para isso. Aposta dele, né? Mas assim, toda empresa teve a aposta do seu proprietário. Mas aí o Sacani tá dizendo foi que ele que montou esse processo. Ele quem? O Musk? Foi o conhecimento dele, foi a tecnologia dele. Lá no começo ele desenvolveu o foguete. Ele criou a tecnologia, tem os artigos dele publicados a respeito disso. Ele assina como engenheiro-chefe, ué. Ele desenvolveu? Bem. Mentira, cara. Mentira, ele não desenvolveu nada. Se ele assina é porque ele paga pra assinar. Cara, que gente idiota, mano. Que saco, cara. Olha, eu não tenho saco, cara, pra esse tipo de gente burra que se acha inteligente, cara. Não tem conhecimento a respeito disso. Que ele tenha desenvolvido tecnologia de foguetes. O que ele tentou fazer no começo... foi ele que desenvolveu. Porque o que ele tentou fazer no começo, ele foi na Rússia pra comprar foguete. Certo. Só que os russos não venderam pra ele. Sim, entendeu? Sim.
E aí ele falou assim, quer saber, cara? Eu tenho uma grana, Aham. e com essa grana aqui eu consigo fazer 4 foguetes. Sim, ele tem a grana, mas e ele, esses 4... ele, não, ele tava junto ali. que ele tava junto na equipe, claro que ele era da empresa, mas a minha pergunta é, ele desenvolveu técnica e cientificamente o que tá na base da construção tudo, né? daquele Mas foguete? parte, né? Parte, sim. Eu desconheço. Pode ser parte, falta de sim. conhecimento, a minha... Não. Pode apostar, Gustavo. Ele tá te mentindo na tua frente. Tudo bem que você tá querendo ser educado, eu respeito isso. Acho que até é importante. Mas ele tá mentindo na tua frente pra chupar as bolas do parasita do Elon Musk. Entendeu? Porque tudo que esse cara faz é querer chamar a atenção pra ver se um dia o Elon Musk nota ele aqui. Se dá um like numa publicação dele. Então ele fica engolindo as bolas do Elon Musk, mentindo. Porque tem que fazer um esforço muito grande pra acreditar nessa merda. Pensa o tamanho do esforço que aquele débil mental, né, do Elon Musk vai produzir alguma coisa de útil. Aquilo mais útil que ele é capaz de produzir é a bosta que ele faz no banheiro. Pelo menos serve de esterco. A parte. Se tiver feito alguma coisa, é uma exceção absurda, porque sim. praticamente nenhum. Mas ele era conhecido, ele tudo bem, assim, ele nem é tão um negócio fora da vida dele, porque ele era físico, né? Sim, Ele é formado em física e tudo. Mas aí eu falo o seguinte, ele participou ali e tal, não sei o quê, numa aposta total que ele fez, porque ele... Mas aí, vou até concordar com você num ponto. Aham. Era uma aposta porque a NASA tinha aberto Sim. para empresas privadas. Sim, Ele era um cara que tinha grana, que ele tinha essa capacidade, E ele entrou ali. e ele tinha um conhecimento, e ele tinha o conhecimento de como contratar pessoas também para ajudar ele naquilo. Sim. E aí ele contratou uma equipe e fez, Sim. entendeu? Agora, o que eu acho, assim, eu vejo todo um jogo. Conhecimento de contratar pessoas. Vai tomar no teu cu, Sejão. Vai tomar no olho do teu cu, Sejão. Vai se fuder, Sejão. Ele tinha o talento de contratar pessoas. Que porra de caralho de talento é esse, cacete? Cara, olha, vou dizer assim, mas deve ser melhor do que ser surdo. Deve ser melhor do que ser surdo, cara. Deve ser melhor do que ser surdo. Não é possível, cara. Jogo de marketing, sabe? Por exemplo, coisas do tipo colonização de Não. Marte. Isso aí, cara. Ser humano- Isso aí eu concordo 100%. Cara, Tanto que eu falo pra galera que colonizar Marte não vai Porque existir. quando você fala de algo que você tem uma empresa e que você está dizendo que você vai fazer, não é que você já tem que conseguir fazer, mas o caminho para aquilo tem que estar traçado. Então, se você falar hoje, Sim. por exemplo, assim, computador quântico, bem, existe um caminho para isso. Onde vai chegar, eu não sei, mas você já tem chips quânticos que são utilizados, Sim. né? É caríssimo e tal, todo o negócio de refrigeração, mas tem Os caras estão aí investindo na Google. fusão lá. nuclear. Você já faz fusão nuclear, claro que é instável. Boa, chat, é isso aí, bem lembrado. O Elon Musk contratou um cara pra jogar, tá? Diablo pra ele. Tá? É uma criança de 50 e poucos anos, cara. Uma criança mimada. Entendeu? Se ele tiver que trocar uma lâmpada, ele contrata alguém. Pra vir um bosta desse aqui ficar puxando o saco desse inútil. É todo um conjunto de etapas que tem que superar, uma coisa palpável. Se colonizar Marte, você falar em se teletransportar para outra galáxia e colonizar Marte é a mesma coisa. Entende? É um planetinha e uma gravidade que é menos da metade da Terra, que não, atmosfera irrisória. Ele começa a lançar ano que vem ele já. falou que o ano que vem ele lança os robôs dentro, os né? robôs, É. né, pra Marte. Pode ser que exploda tudo? Pode, mas vai que chega, né? Vai que chega em Não, Marte. mas o negócio é E sem falar que ainda é um mau caráter, hein? Por exemplo, quando ele comprou o Twitter, ele lançou... Cara, bizarro. Ele lançou, ele virou uma personalidade, né? Eu acho que ele usa essas coisas, porque ele ganhou toda uma turma pra isso, que ele é o visionário e tal. Cara, só pra galera entender aqui, cara, e eu já falei isso aqui mais de 10 vezes, só aqui no Redcast, hein? Eu separo o CPF do CNPJ. Entendeu? Então, tipo, no caso do Elon Musk, eu separo o que é inovação, que a SpaceX faz e tudo mais, que é voltar um foguete, fazer o que ele faz hoje com um foguete, cara. O foguete dele já voou 31 vezes. Foi e voltou 31 vezes. Uhum. Isso aí é um negócio absurdo. Isso aí, cara, não tem nem comparação na história e muito provavelmente nem vai ter. Mas feito pela SpaceX, Mesmo né? com outros, mas Milhares mesmo com de outros bilionários. pessoas, e milhares. Não é feito pelo Elon Musk, entende? Não, mas é que ele começou. Ele não começou porra nenhuma! Ele pagou! Cacete! Vai se fuder, caralho! começou. Mas aí você pega, por exemplo, o Jeff A Bezos. tecnologia dele, né? Você tá falando. O Jeff Bezos é tão rico quanto ele e não consegue fazer isso acontecer, entendeu? Então, assim, Porque ele não quer, porque o nicho de negócio é outro. Entendeu? Porque o nicho é outro. Porque o que o Jeff Bezos e o Elon Musk fazem é a mesma merda. Que é pagar pros outros fazer as coisas pra eles. o CNPJ. Agora, o CPF dele, cara, tem coisas que ele fala. Cara, eu repudio 1 milhão de vezes e odeio muitas coisas que ele fala, entendeu? Esse lance de colonizar Marte aí, por exemplo, todo mundo sabe, cara.
Eu tenho certeza absoluta que colonizar nós não vamos. 1 milhão de pessoas em Marte. Não vai, cara. Isso aí não vai acontecer, cara. Não vai. Agora, eu entendo que ele tem que falar isso. Porque é o negócio dele. Não, você puxa o saco, cara. Você não entende bosta nenhuma, você puxa o saco, entendeu? É só isso que você faz, cara. Você mente e puxa o saco, entendeu? Melhor que você tava mentindo que tinha caído de plataforma, entendeu? Pelo menos era uma mentira menos besta. Entra no site da SpaceX hoje, com as novas atualizações que eles fizeram, tem um desenho lá que é um negócio bem ridículo, cara. Que é o foguete aqui e uma família, o pai, a mãe e 2 crianças dentro de uma cúpula vendo o foguete. Cara, isso nunca vai acontecer, galera. Eu te garanto que não. Ainda que ele tivesse tido. Primeiro, aquela coisa do mau caratismo que eu falei foi o lance da Tesla, né? Ele vendeu uma pancada das ações da Tesla dele. Sim. Ele anunciou que ele ia fazer o contrário. Ele anunciou que ele iria fechar o capital da Tesla. Ou seja, a $400 a ação. A ação estava 300 e pouco, se não me engano. Então, quando ele anunciou isso, o preço estava com as ações da Tesla 300 e pouco. Falou, pô, ele vai comprar minhas ações a 400. As ações foram lá para cima. Aí o que ele faz no momento imediato? Ele vende uma parte das ações, inclusive para conseguir um capital inicial para comprar. Sim, porque o bilionário, além de tudo, não existe bilionário honesto, tá? Começa por aí, não existe. Estatisticamente, quase impossível, de haver um bilionário honesto. Entendeu? Porque senão não seria bilionário. A Twitter, né? Ainda que ele supostamente tenha tido uma participação técnica importante no início da Tesla. Eu desconheço, viu, Sacana? Não, da Tesla não. Não, da SpaceX. Da eu Tesla, desconheço. A Tesla eu confundi o negócio da SpaceX tem até o documentário, né, que mostra. Mas pode ser desconhecimento da minha parte. Mas, por exemplo, Bill Gates teve indiscutivelmente uma participação no início da empresa. Ele roubou a tecnologia, né? Lançou lá no Japão, separado, a gente sabe. Na verdade, o DOS tinha sido o sistema operacional do colega de república dele. O Paul, né? Sim, ele roubou o DOS, depois ele roubou o Windows. Sim, por quê? Porque o bilionário é desonesto, é normal, gente. É isso, tá bom? É isso. Bill Gates roubou o DOS, depois ele roubou o Windows e aí ficou rico. Ele comprou o sistema, mas ele tem alguma participação. O Steve Jobs Só também. Que hoje, a Microsoft é uma máquina gigantesca. A Microsoft hoje, ela tem de valor dentro dela, e não é valor real, não. É maior do que países inteiros. É produto do trabalho de centenas de milhares de pessoas. A Microsoft tem mais de 100 mil trabalhadores, salvo engano, e uma parte grande de altíssima qualificação. Aquilo ali não é do Bill Gates, é do Bill Gates o capital. Mas o conhecimento técnico produzido, entende? Desenvolvido ali, é produto de milhares de pessoas. E eu acho que não tem comparação a nível histórico, e nesse sentido que eu tenho uma birra, às vezes, com... eu vi você mencionando uma vez, que assim, o pessoal comunista que tem uma birra aí com o Elon Musk. Eu não tenho uma birra com o Elon Musk, mas eu tenho com alguns físicos que tem o Elon Musk no topo. Cara, que chorume forte, mano. Que chorume forte, tá bom. Não, acho que o Gustavo foi educado aqui, né? Porque, de certo, ele quer continuar mantendo as portas abertas no Redcast. E ok, eu não vou criticar o Gustavo por causa disso, tá? Mas que asco desse cara. Que asco. Tudo bem que eu tô sem paciência, mas que asco, velho. Que coisa nojenta, mano. Sabe, os caras ficam criando história, ficam inventando bobagem pra ficar engolindo as bolas de um parasita fascista pra caralho, tá? Uma criatura abjeta, tá? Uma criatura abjeta que não vale o cocô que caga, tá? Gente que nem o Elon Musk não vale o cocô que caga, tá? E aí tem que ver o cara fazer um contorcionismo pra puxar... vocês me desculpem, tá? Talvez eu tenha passado do ponto aqui, mas eu tô sem paciência, cara. Com esse tipo de lixo, cara. Entendeu? É uma porra de uma sociedade doente. O capitalismo deixa a gente doente. Tá? É uma patologia o bagulho. Sabe? É uma forma de pensar patológica. Entende? Você tem que fazer um contorcionismo muito grande pra puxar o saco de uma criatura estúpida, escrota. Só porque é bilionário. Ele não vai te dar um like, Sérgio. Entendeu? Ele não vai te mandar um oi, ele não vai piscar pra ti. Para de puxar o saco de bilionário, que eles estão cagando pra ti. Aliás, estão cagando pra todo mundo.